Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Quartas Excepcionais. Eu e Ive Malafaia agradecemos muito aos que nos acompanham. Hoje é o nosso 29º vídeo e queremos continuar firmes aqui nesse projeto tão especial, onde a gente discute questões relacionadas ao acesso aos cursos superiores, né? Acreditamos que ainda há muita coisa para ver, né, Ive? Caso vocês não tenham se inscrito no canal, inscrevam-se, por favor, recomendem o canal também, mandem sugestões, dicas, observações, tudo isso é muito importante para a gente, tá? Hoje a gente vai tratar de uma questão processual bem interessante, e para esse 29º episódio, a gente convidou o professor Roberto Campos, amigo querido. Roberto é bacharel, mestre e doutor em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, é professor também de Direito Civil e Processual Civil na Unicap, é atual presidente da Associação de Direito Processual, ABDPRO, do qual também é um membro fundador. Roberto também é membro da ANEP, Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, compõe o Conselho Editorial da Revista Brasileira de Direito Processual, RBDPRO, e é um advogado militante, assim como o Ive. Então, vamos lá, pessoal, fiquem à vontade, aqui é um prazer receber você, Roberto. O prazer é todo meu. Muito obrigado. Um convite que muito me honra participar aqui com vocês duas. São duas pessoas muito queridas, antes de tudo, e, além de tudo, muito capacitadas. Ive é minha colega na diretoria da BDPRO. É como que um braço direito meu. Só tenho a agradecer a ela e vir aqui participar depois de tanta gente boa, tanta gente aí da mais alta relevância, que já veio tratar de temas variados do direito processual aqui para vocês. É algo que, como eu disse, muito me honra. Muito obrigado. Obrigada também, Roberto. Você também foi meu professor, é uma honra lhe receber. Roberto, seja muito bem-vindo. Queria cumprimentar a todos também que estão acompanhando esse episódio, esse 29º episódio do Quartas Excepcionais. Queria, enfim, manifestar aqui a minha alegria e a minha honra de ter Roberto conosco. Como o Roberto falou, nós somos colegas de diretoria, militantes aí na área acadêmica do processo pela BDPRO. Enfim, uma pessoa com quem eu aprendo diariamente e tenho certeza vai tirar de letra o problema que eu trouxe para ele hoje. Pessoal, a gente queria explicar que hoje vai ser um pouco diferente. Normalmente a gente traz algumas perguntas para os nossos convidados, só que hoje a gente resolveu trazer um problema. Esse problema, enfim, ele é fruto aí de um caso verdadeiro, de uma experiência prática, e a gente, enfim, quer ouvir a sábia opinião, sábio posicionamento do Roberto sobre ele. Roberto, eu vou te explicar a situação que, ainda que verdadeira, vou contar um milagre, mas não vou contar os santos, e a gente pode começar a nossa discussão. O caso é o seguinte, enfim, num determinado processo, enfim, cuja questão de direito material, enfim, não seria muito relevante descrever, o que importa é que havia um litisconsórcio passivo. E um litisconsórcio, nesse caso, unitário. Foi proferida uma sentença de procedência, não uma sentença favorável ao autor, esses réus foram condenados, e apenas um deles interpôs recurso de apelação. A sentença ela foi confirmada pelo tribunal, ou seja, foi mantida a derrota, né, a sucumbência dos réus, e aquele réu que não apelou interpôs recurso especial. Também o réu que apelou interpôs o recurso. Foram interpostos separadamente, até porque patrocinados por advogados distintos, 2 recursos especiais. O recurso especial daquele réu que não apelou não foi conhecido ao fundamento de que teria havido aí uma preclusão máxima para ele, porque já que ele não apelou, ele não teria, e a sentença foi mantida, ele não teria interesse em interpor recurso especial. Eu queria saber a sua opinião sobre esse tema, enfim, se tem interesse, se não tem. Eu já me adiantando um pouquinho aí, não vislumbro que tenha havido preclusão máxima aí, porque a gente está falando de litisconsórcio unitário e teve apelação, mas queria que você também pudesse falar sobre isso. E queria saber, por fim,
Se caso, enfim, se nesse caso o litisconsórcio não fosse unitário, se a gente estivesse tratando aí de um litisconsórcio simples, se alteraria as considerações que você vai fazer para o caso que eu acabei de descrever. A palavra está com você, vamos sentar e assistir a aula do Roberto agora, hein, Dulce? É isso aí, vamos lá. Muito bem, Eve. O caso é muito interessante, ele traz uma série de problemas. Quer dizer, dentro de um problema, há camadas de problemas aí envolvidos. E eu queria começar pelo seguinte. Eu queria começar até porque muito pelo fato do público e o público de vocês ser composto por acadêmicos, sejam acadêmicos já em plena atividade, sejam aqueles que têm potencial acadêmico, alunos, enfim, que se interessam. Eu já queria começar, porque esse caso que você trouxe é muito importante, é muito bom para falar disto, que eu vou dizer, que é uma questão metodológica. Qual é a questão metodológica envolvida? Nós sabemos que existe, sobre esse caso, um precedente do STJ, e que mesmo que fosse um precedente obrigatório, isso não pode passar para o jurista, vamos assim dizer, como uma autoridade. A autoridade de um precedente do STJ, mesmo vinculante, mesmo obrigatório, é uma autoridade do fato, não é uma autoridade da razão. E o problema é que a gente mistura as coisas. Eu já tenho aí quase 20 anos de academia, efetivamente uns 15 anos de academia, e eu vejo de um modo cada vez mais galopante isto, uma confusão entre a autoridade do fato e a autoridade da razão. A jurisprudência, como um todo, ela compõe o ordenamento jurídico. Ela compõe, portanto, o esquema fático sobre o qual o jurista vai se debruçar. Mas não compõe, não primariamente, o âmbito da razão. Não que não possa haver ali, não que o argumento empreendido pelo tribunal não possa ser o argumento definitivo de um ponto de vista lógico analítico. Pode até ser. Mas não é pelo simples fato de ser uma decisão de um tribunal superior. O fato de ser uma decisão de um tribunal superior faz apenas com que haja ali uma autoridade de um fato. O jurista ele age assim meio que como um sociólogo. E o sociólogo observa a autoridade do fato. Mas ele não faz reverência ao fato. Ele faz reverência à razão. E a razão, ela advém de um esquema analítico, em que, na maior medida possível, você demonstre, no sentido técnico do termo demonstrar, o argumento e o fundamento daquilo que você vai defender. Então, o que a gente vê hoje muito é a pseudodoutrina, que eu costumo chamar de doutrina porta-voz, ou, um nível mais baixo, doutrina assessora de imprensa dos tribunais. Isso não é doutrina. E isso não pode ser aceito. Isso tem que começar a ser refutado. Às vezes eu vou parecer chato, mas isso vai precisar começar a ser refutado. Um trabalho que queira ter, digamos assim, respaldo acadêmico, ele não pode ser aceito. Ele não pode ser aceito como trabalho para publicação. Ele não pode ser aceito por uma banca. Se a gente não fizer isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos diluir a autoridade doutrinal a ponto de ela não ter mais nenhuma relevância. Como já começa a não ter. Não se engane. É claro que existem autores relevantes, mas percebam, muitos desses autores relevantes têm mais relevância pela autoridade da posição que ocupam, na maioria das vezes com extrema justiça,
do que propriamente pelo argumento utilizado. Que, quero frisar, para não gerar aí ruídos, em boa parte, o argumento é impecável. Mas aí fica aquela coisa, não é o porquê fulano conseguiu chegar àquilo, e sim porque é fulano. Então nós vivemos essa crise seríssima de um ponto de vista doutrinal. Eu sou meio chato com isso, às vezes sai um pouco da rota, mas eu quero chamar essa atenção. Por quê? Porque aí nós temos um caso do STJ. E essa decisão do STJ, ela é uma decisão equivocada. E a palavra que deve ser utilizada é equivocada. Equivocada na interpretação do direito positivo. E eu vou tentar aqui mostrar por que é equivocada. E aí vem aqueles problemas em cima de problemas, aquelas camadas de problema que eu falei antes sobre esse assunto. Qual é o problema base aí? O problema base aí, e observem, todo problema ele deve ser enfrentado por partes. É o método analítico cartesiano. Eu não estou aqui defendendo a filosofia de René Descartes como um todo, até porque não sou especialista nela, mas o método ele é muito adequado. Você tem que decompor o problema. E, obviamente, há questões que são fundamentais. Por quê? Porque são necessárias à resolução de outras. Qual é a primeira questão aí? Primeira coisa que se deve analisar é o que significa isto. Não recorrer. Qual é a significação jurídica do não recorrer? O não recorrer, ele é recepcionado pelo direito de que modo? Não tem solução a priori aqui. Como praticamente não existe solução a priori para nada em direito. A solução está no sistema. Quando eu vou categorizar, quando eu vou definir uma natureza jurídica, coisa do tipo, eu vou utilizar-me de categorias, mas que categorias essas que somente surgiram porque uma vez lá atrás, muitas vezes se perde na poeira do tempo, e aí você teria que fazer um estudo histórico para resgatar as origens, o que não é fácil. Uma vez lá atrás alguém as criou a partir da análise da realidade. No caso, a partir do direito positivo. Então, qual é a significação jurídica do não recorrer? Esse é um problema sério, não é simples. Está longe de ser simples. E há soluções simplistas para um lado e para o outro. Há uma solução simplista de dizer que é uma manifestação de vontade, como se fosse uma aceitação da decisão. E há uma solução simplista também do outro lado, de que, de algum modo, eu acabo tendo alguma filiação, mas alguma não totalmente, em dizer que não, que a vontade aí não existe. O fato é que o não recorrer, de algum modo, encontra-se regulado, encontra-se regrado no sistema. Não completamente, não de um modo cabal, mas acaba se regulando o quê? Hipóteses em que eu tenho de considerar a vontade para fins de perda do poder de recorrer. Porque já começa daí. O primeiro problema, na verdade, e eu estou supondo, portanto, a solução dele, este fulano aí, este réu, tinha o poder de recorrer? Pode ser que ele não tivesse. Eu estou supondo que ele tem. Tendo ele o poder de recorrer, as hipóteses de extinção desse poder estão expressas.
não catalogadas, até porque não é objetivo da lei catalogar isso. A lei não tem ela não tem nem como ter o rigor de precisão analítica, porque fugiria da própria natureza do texto legal, da forma de construção redacional de um texto legal. Então, essas hipóteses estão aí, a gente tem que encontrar. Uma delas, muito fácil, é aquilo que a doutrina convencionou chamar de aceitação da decisão. Isso não está regulado? Está regulado num artigo bem redondo, é o artigo 1000 do Código. É o 1000º artigo do Código. Eu ia calhar disso aí, ficar no 1000º artigo. A aceitação está aí. É regulada. Então, a gente tem que começar a resolver analisando o artigo 1000. Toda a análise do problema que não perpasse pelo artigo 1000 já começa metodologicamente errada. E errar na metodologia, e quando eu falo metodologia aqui, não é observância, regrinhas da BNT, não é isso. É uma coisa muito mais séria. Errar na metodologia é errar na própria cientificidade da resolução. A resolução ela não tem valor científico, ela pode até estar certa. Ela pode até estar certa. Não sei se vocês assistiram aquele filme, O Homem... como é que é o nome agora? É do indiano, que foi estudar em Oxford. Em Oxford ou em Cambridge, agora acho que é Cambridge. Matemático. E ele dizia que ele solucionava os problemas matemáticos que ninguém conseguia. Nem os maiores matemáticos de Cambridge. Nem Bertrand Russell, que estava lá na época, e ele aparece no filme. É o Ramanujan, é o homem que via as estrelas, uma coisa assim. O título em português. E ele conseguia, mas no início ele não apresentava o método. Ele só apresentava a resolução. E ele estava certo. E aí os professores, por N motivos, até por inveja, começaram a dizer, ele não faz ciência, ele é um feiticeiro. Ele é um adivinho, isso não conta. E ele dizia que a deusa dele sussurrava no ouvido dele à noite a resposta. Então, estou pegando isso aqui para ilustrar o quê? Nós, sem o método, nós não temos como analisar o problema. Então, qualquer análise desse grande problema que você trouxe, Ed, passa, primeiramente, pela análise do artigo 1000 do Código, do 1000º artigo do Código. E ele vai tratar do que? Ele vai regular o problema da aceitação. Ele vai começar a dizer, primeiro, que ela pode ser expressa ou pode ser tácita. Ele já diz assim, é possível aceitação tácita. É possível, aí na forma do Código, aquilo que a doutrina geral chama de manifestação de vontade silente. Silente. Que é muito comum em alguns âmbitos jurídicos. O âmbito, por exemplo, societário. O âmbito societário no âmbito das SAs de capital aberto. Então, é a todo tempo. Por quê? Porque se faz assembleia com muita gente, com muitas pessoas, e aí se diz assim, o silêncio significa adesão à proposta. Até porque a tendência é aderir mais do que rejeitar, a tendência é as pessoas ficarem mais inertes, e isso convencionou-se entender assim. Então nós temos aí uma hipótese de manifestação da vontade silente. Só que com uma forma meio que determinada. Por quê? Porque o parafúndico vai e diz, considera-se tácita a aceitação a prática, sem nenhuma reserva, ou seja, se você expressa logo algo em contrário, já não cai aí, já não tem como incidir o dispositivo, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Percebam, é ato incompatível. O que é o incompatível? O incompatível aí passa por um problema lógico. Se o recurso tem por base a impugnação, se o recurso tem por base um ataque à decisão,
O que é o incompatível? Qual é o oposto disto? Qual é o oposto do impugnar? É o não impugnar? Não. O oposto de impugnar não é o não impugnar. Porque o não impugnar pode ser insignificante. Pode ser algo sem a menor relevância. Todo não, em si, ele não existe. Porque o não é uma ausência. O não é uma ausência de algo. Agora, essa ausência, algumas vezes, é relevante. Algumas vezes é relevante. Então, eu não posso dizer que o oposto do impugnar é o não impugnar. O oposto do impugnar é o quê? É o aderir à decisão, de algum modo. Valer-se dela até mesmo. Utilizá-la em seu benefício. Então, é o caso clássico, por exemplo, do cumprimento voluntário. A hipótese em que eu vou ter que cumprir forçosamente a decisão. E é até de bom grado, para fins de interpretação, que na petição de comunicação do cumprimento, você deixe expresso que o fez forçosamente, para não recair aí na hipótese do parágrafo único do artigo 1000 do Código. O fez forçosamente. E aí, com isso, a gente já tem, digamos assim, e eu estou tentando ser rápido por conta dos aspectos aqui operacionais, a gente já tem uma conclusão que servirá como premissa para o outro problema. Eu não posso entender o não recorrer como o oposto do recorrer. Se recorrer é manifestar a vontade, o não recorrer não é manifestação de vontade só por isso. Somente por isso. Por quê? Porque ele não é o oposto mesmo do recorrer. O oposto do recorrer, qual é? O aderir, de algum modo, à decisão. O que é que o Código está dizendo? Essa adesão, ela pode ser uma adesão comunicada, explicitada, vinda em forma de comunicação processual. Por exemplo, na audiência, o juiz profere a sentença e eu digo, concordo com ela. Ou pela prática, e aí seria a manifestação silente, de algo que seja contrário à impugnação. Contrário mesmo. Como o cumprir a decisão espontaneamente, voluntariamente. Certo? Então a gente tem uma premissa. A premissa é: eu não posso dizer pura e simplesmente que o não recorrer é uma manifestação de vontade. No caso, uma manifestação de vontade no sentido de aderir à decisão na forma do parágrafo único do artigo 1000. Está resolvido o problema? Não, porque outros problemas surgem. Como eu disse, há camadas de problemas. Qual é o segundo ponto? Tudo bem, eu já sei que o não recorrer não é manifestação de vontade, na forma do parágrafo único do artigo 1000, de adesão à decisão. Mas eu preciso saber se ele não é manifestação de vontade para outros fins. Se ele não é regulado como manifestação de vontade de uma outra forma. Até porque, além da aceitação da decisão, o sistema processual brasileiro, não de hoje, de antanho, regula o quê? A renúncia do poder de recorrer. Regula a renúncia do poder de recorrer. E regula a renúncia apartadamente da aceitação. Não é isto? Nós temos a renúncia do poder de recorrer.
Aí é cabal. Houve a renúncia do poder de recorrer, eu não tenho a semente do recurso. Ou como eu digo, tento dizer na minha tese, não há potência recursal. O estado de recorribilidade. Deixa de haver. Vamos verificar dentro do sistema, sem apriorismos. Fazer dogmática é um negócio chato. As pessoas não gostam de fazer dogmática, porque montar um quebra-cabeça mesmo. Muitas vezes a solução vai ser uma não solução, a gente vai cair em aporias. Ora, Platão caía em aporias nos diálogos dele, porque eu não posso. O estudo dogmático ele pode ser aporético também. Ele pode, não é o ideal, mas ele, enfim, eu posso dizer que esse problema não tem solução. Quer dizer, a tese é dizer, este problema não tem uma solução analítica. Mas deve-se evitar ao máximo, mas pode chegar um caso que eu descubra isso. Eu descubra a aporia. E isso não invalida a tese. O que invalidaria é você fingir que não há a aporia. A aporia está lá manifestada, revelada, melhor dizendo, e você não há. A aporia, só para explicar aqui, a aporia é o momento em que você, diante de um problema, descobre que não há uma solução analítica para ele. Não há. Certo? Isso dentro do ordenamento jurídico seria uma espécie de lacuna ou coisa do tipo. Bem, mas vamos lá. Vamos ver se o não recorrer enquadra-se como renúncia. Porque se enquadrar, acabou. Se enquadrar, acabou. Vamos lá. O que é que diz o Código sobre a renúncia? O Código quase nada fala sobre a renúncia. Ele diz a renúncia do direito de recorrer independe de aceitação da outra parte. Como em geral é a renúncia. Em geral, as renúncias são assim. E muito mais uma renúncia no sentido de não só de favorecer o outro, que é uma renúncia em benefício alheio, mas uma renúncia em benefício alheio diante de uma situação em que ao alheio se deu, digamos assim, uma chancela de idoneidade. Quer dizer, há uma decisão favorável ao outro. Então, o sentido da unilateralidade aqui da renúncia é muito mais forte. Muito mais. O Código só diz isso, o Código não regula. Não aqui e nem em nenhum outro lugar. A única coisa que ele diz é a necessidade de ter poder especial do advogado para renunciar pela parte. Uma coisa muito óbvia, o ato de renunciar não é um ato próprio do advogado. E por não ser um ato próprio do advogado, é preciso que expressamente, e mais que isso, individualmente, ou seja, caso a caso, esse poder lhe tenha sido conferido. É a única coisa que o Código regula. E eu vou ter que buscar, portanto, a solução onde? Das regras gerais do sistema. A renúncia aqui ela deve ser interpretada dentro do esquema geral de renúncia de um direito. De renúncia de um direito. E aí, dentro de um esquema geral de renúncia, se entende o quê? Se entende que a renúncia ela pode ser silente. Mas ela é silente quando? Quando se pratica um ato contrário ao interesse envolvido no objeto renunciado. E isso daí já é regulado pela legislação processual brasileira como aceitação. Então não tem como ser renúncia. Então, a meu ver, não há margem aqui para uma renúncia silente. Uma renúncia que não venha em forma de comunicação do ato. Comunicação do objeto renunciado. Não existe, por exemplo, renúncia de fazer um documento e guardar na gaveta. Não há renúncia aí. Não existe, por exemplo, renúncia
em entregar o documento da renúncia a Eve e Eve não apresentar. Porque a apresentação, ou mais propriamente a comunicação do ato de renunciar, que irá perfazer o próprio ato. Então, eu não tenho como enquadrar o não recorrer como uma renúncia do poder de recorrer. Não há margem para isso. Ora, se não há margem para isso, como é que o não recorrer é valorado pelo sistema? Ele é valorado pelo sistema que ele pode ser um dado insignificante. Pode ser insignificante. Se é insignificante, nem entra na conversa. Eu tenho que saber se ele tem, para o sistema, alguma significação. Tem o não recorrer? Tem. Tem por quê? Tem porque o sistema brasileiro regula prazos para a prática dos atos processuais. Não é isso? Eu tenho que interpretar como o sistema. É a exceção da exceção, é o excepcional que não tem prazo, porque o resto tudo tem prazo. O resto dos atos processuais, ou mais propriamente dos atos procedimentais, estão atrelados a um prazo. Prazo cujo transcurso tem significação no sentido de que isto é regrado. Preclusão do poder de praticar o ato. A preclusão de tipo temporal. Não é isso? Perde-se o poder de recorrer? Perde-se. Por uma preclusão temporal. Como a gente também diz, e eu não concordo com isso, mas enfim, é o que eu até já escrevi sobre o tema, mas eis um lugar comum da processualística. A prática do ato gera a preclusão do poder de praticar. É a preclusão consumativa. Não é isso que a gente disse? É ou não é? Que existe a preclusão consumativa. Eu não concordo. Não porque eu não gosto da preclusão consumativa. A gente tem que se despir desses freios. Quer dizer, despir desses freios, não, pelo contrário. A gente tem que aderir aos freios, né? De despir das emoções. Todos nós somos formados por emoções. Tem muita coisa que a gente não gosta. Mas não é assim que se faz dogmática. Não é desse jeito. Não é dizer eu não gosto e, portanto, não serve. Ninguém quer saber o você não gostar. Pode ser que até para algumas pessoas, dada a relevância posicional dela, isso tem um peso enorme. No meu caso, não. Ninguém vai querer saber do que eu gosto ou do que eu não gosto. Certo? Então, não é assim que se faz. Eu entendo que não há preclusão consumativa por uma ausência de regulação dela. Não há regulação da preclusão consumativa. Há, sim, da preclusão consumativa para o juiz. Essa há, no artigo 494. Mas para as partes, vamos assim dizer, não há. O nome do meu artigo até é assim, em busca do texto perdido. Esse texto regulando a preclusão consumativa não existe no sistema, nem no anterior, nem no vigente. Eu tento demonstrar isso no texto. Eu posso disponibilizar aí para vocês, disponibilizarem aos demais depois. Não tem problema. Ótimo, Roberto. A gente quer então, veja só, o que eu quero chegar é o seguinte. Eu quero chegar ao seguinte ponto. Do mesmo jeito que o recorrente perde o poder de recorrer porque recorreu, já que a gente entende, ou a processualística entende, e todos acompanham, que há preclusão consumativa, o não recorrente deixa de ter o poder. Mas ele deixa de ter o poder como o outro também deixou. Deixa de ter o poder de recorrer daquela decisão.
Porque todo o poder de recorrer, ele somente se dá, obviamente, diante do caso. Não existe um poder de recorrer genérico, abstrato. Ele se abstrato como previsão normativa, mas não como realidade. Não como realidade fática. Como realidade fática, ele só existe em referência a uma decisão. Então, em referência àquela decisão, deixará de ter o poder de recorrer tanto o não recorrente, porque não recorreu e passou o prazo, como o recorrente, porque recorreu e ocorreu a preclusão consumativa. Ou mesmo para aqueles que, como eu, entendem que não há preclusão consumativa, ele também, recorrente, deixará de ter o poder, porque o prazo também passará para ele. Passará com ele tendo praticado o ato, mas passará. Não há uma interrupção do prazo. Se eu recorrer no 11º dia, não há uma interrupção do prazo de 15 dias. O prazo vai continuar até se consumar. Até se consumar. Então, perder o poder de recorrer, Dulce e Eve. Recorrer. Com qualquer um. Então, o argumento perdeu o poder de recorrer não é suficiente. Então, não pode ser base para o que aqui nós colocamos. Nós já vimos que o não recorrer não pode ser considerado aceitação da decisão. O não recorrer não pode ser considerado dentro do sistema renúncia ao poder de recorrer. E que o não recorrer vai gerar a perda do poder de recorrer, tal como o recorrer também gerará. Então, não é a perda do poder de recorrer de determinada decisão que deverá influenciar no contexto de outra decisão. Certo? Perfeito. É assim que nós entendemos o ato de não recorrer. Ele é considerado? É. Ele é considerado por quê? Porque há uma finalidade relevante que é o prazo. Mas só para isso. É por isso, e somente por isso, que se diz que o não recorrer aí é um ato fato jurídico, que é uma categoria desenvolvida por Pons Miranda e que é muito mal entendida, inclusive pelos pontianos. Eu costumo dizer, pior do que os não pontianos e antipontianos são alguns pontianos. São muito piores. Por quê? Porque interpretam mal a coisa. Eu não estou falando de todos, não quero generalizar. Conheço quase todos, mas em ato fato, por exemplo, há péssimas interpretações e péssimas alocações da teoria do ato fato jurídico ao âmbito processual, como há dos negócios também. Vejam, por que é ato fato? O ato fato, em Pons Miranda, é o seguinte, é uma abstração do elemento vontade, do elemento consciência. Não é que ele não exista. Muitas vezes ele pode até ser mais forte, mais real do que em qualquer outro caso. Ele é simplesmente abstraído pelo sistema. Não há ausência, veja só, não existe ato humano sem intencionalidade. Isso já é provado. Não é por mim, não. Isso é provado por 150 anos aí de filosofia da linguagem. Pelo menos. Não há ato humano sem intencionalidade. O que acontece é que, como o direito ele é um sistema normativo, ele é um sistema nomo-empírico, hipotético, para utilizar a expressão de Lourival Villanova, ele faz essas abstrações. Ele diz, determinada coisa não tem aqui relevância. Não tem relevância para os fins próprios do direito. Como, por exemplo, quando eu digo que há hipótese de responsabilização civil independentemente de culpa. Muitas vezes a culpa vai estar presente, mas por alguns motivos, como a dificuldade de prová-la e tudo mais, dispensa-se.
Não é, por exemplo, como na tutela inibitória, a gente diz assim, que é relevante apenas a possibilidade do perigo de ilícito, a possibilidade de o ilícito acontecer. Não é que não haja o dano pode até existir, até com força, mas para fins de simplificar, torna-se a questão do dano irrelevante. Torna-se aqui a intencionalidade irrelevante. E como é que eu vou dizer que a intencionalidade aqui é irrelevante? Porque eu já consegui mostrar, ou mais propriamente demonstrar, que eu não tenho como enquadrar o não recorrer em nenhuma das espécies de manifestação de vontade que o direito processual brasileiro, o direito recursal especificamente, coloca. Nem é renúncia, nem é aceitação. Nem é aceitação da decisão e nem é renúncia. Então, eu não tenho como considerar como manifestação de vontade. Está fora do esquema aqui normativo. Então, eu só posso considerar como um ato relevante para o direito, porque gera o efeito da perda do poder de recorrer, gera, vamos assim dizer, a preclusão, mas que não vai se considerar os elementos que ensejaram a ocorrência disto, a causa mesmo de o sujeito não ter recorrido. Ele é abstraído de sua causa e, portanto, abstraído de qualquer vestígio de intencionalidade. É por isso que é ato-fato jurídico. Não é ato-fato jurídico, porque o professor Fred Didier Júnior, lá atrás, muito bem no caso, lá na tese de doutorado dele, disse que é. Não é por isso. Do mesmo jeito que a gente não pode ter reverência no sentido para com a posição dos tribunais, não podemos ter reverências para a doutrina pura e simples. Porque, no fundo, a doutrina impõe-se como autoridade também do fato. E um início de conversa na autoridade da razão. Ela não é por si também a autoridade da razão. Como diz Aristóteles, Platão é meu amigo, mas eu sou mais amigo da verdade. Ele que estudou 20 anos com Platão. Certo? Entenderam a ironia dele aí? Então, o professor Fred muito bem colocou lá na tese de doutorado dele, defendendo em 2005 na PUC de São Paulo, o que à época era um assunto não tratado na processualística brasileira, problema dos fatos processuais. Mas não é porque ele diz que não é ato fato. A gente tem que demonstrar o porquê de não ser manifestação de vontade. Porque a regra dos atos das partes, a regra dos atos procedimentais como um todo, é uma regra de manifestação de vontade. Os atos postulatórios especificamente. Daí o importante livro da professora Paula Costa Silva, demonstrando isso, né? O dogma da irrelevância da vontade. Ato e processo, o dogma da relevância da vontade, que inclusive foi relançado aqui no Brasil pela Revista dos Tribunais. É um livro português, ela é uma professora portuguesa da Universidade Clássica de Lisboa. Certo? Bem, então, com isso, a gente já diz assim, eu não tenho como considerar a vontade do sujeito que não recorreu. Isso resolve o problema? Não. Isso nos faz caminhar. Nós estamos caminhando. E para continuar nosso caminho, nós devemos buscar o quê? Outras soluções normativas sobre isto. E o Código tem. Não de hoje, de antanho. O Código tem uma regra sobre isso. Qual é a regra do Código? É a regra do aproveitamento do ato pelo litisconsorte que não praticou. No direito italiano, existe o chamado recurso adesivo. O adesivo em sentido próprio, não o nosso, que é um recurso subordinado ao recurso da parte adversa, que é o recurso do litisconsorte. O litisconsorte pode recorrer aderindo ao outro. É o recurso adesivo propriamente. O Brasil não tem isso. Por que o Brasil não tem isso? Ele não tem porque ele tem uma regra mais simples. O que ele faz? O aproveitamento automático. Aproveitamento.
automático. Quer dizer, o ato da parte, o ato de um litisconsorte, aproveita, serve ao outro. O sistema processual brasileiro prevê isso. E prevê também especificamente nos recursos. Aí já a análise desse dispositivo ela já começa confusa. Por quê? Porque em vez de irmos ao que ele diz propriamente, a gente já começa com as nossas categorias, né? O pensar a priori aqui. Ó. Eita, mas é litisconsórcio simples ou unitário? Litisconsórcio simples e unitário são categorias humanas, no específico aqui, doutrinais, para tentar compreender a realidade. Tem algum sentido. Tem muito sentido, menos do que as pessoas acham. Porque não é um estado tão de pureza assim, entre uma coisa e outra. Eu costumo dizer assim, ó, tem gente que define o litisconsórcio simples do seguinte jeito. A decisão pode ser diferente. De um ponto de vista lógico, está certo definir o litisconsórcio simples assim. Mas de um ponto de vista prático, não. Por quê? Porque não mostra a tendência. A tendência no litisconsórcio simples não é a decisão ser diferente, é ela ser igual. Por quê? Porque tem uma necessidade de uniformizar as relações humanas, até por conta da isonomia. Cai um avião. Qual é o normal? Que o pagamento das indenizações seja uniforme para as vítimas do desastre aéreo. A desigualação, neste caso, ela teria que ser muito justificada. Por que um está recebendo mais que o outro? Então, a tendência é que as decisões sejam padronizadas. Agora, existe a possibilidade lógica de não ser. O problema aqui não deve ser enfrentado como litisconsórcio simples ou unitário. A gente não deve começar a analisar esse artigo aqui do Código, mais especificamente aqui, ó, o artigo 1005 do Código, com base nessa diferenciação. Não é, isso é irrelevante. É irrelevante para a solução. Porque o Código está dizendo o óbvio. O que o Código está dizendo? Só há sentido no aproveitamento se o ato, no caso o recurso, tiver uma base que seja comum para os litisconsortes. Porque se não tem uma base comum, eu não tenho como pegar o individual e levar para o outro. O que eu levo para o outro? Por exemplo, num precedente, o que eu levo? Eu levo o individual? Não. Eu levo o geral. É o geral que vai servir para o outro. O individual, ele só serve para o outro se for comum, ou seja, idêntico no sentido metafísico do termo. O que é o idêntico metafísico? É o idêntico em tudo, na substância, na quantidade, na qualidade. É o mesmo mesmo. E há mesmos mesmos? Claro. Claro que há. Há mesmos mesmos no direito? Claro que há. Tem que ser, por exemplo, o mesmo contrato, o mesmo, não um contrato padronizado. Eve foi lá na concessionária, comprou um carro. Tal modelo, tal lote de fabricação. A amiga dela, no outro dia, foi lá e comprou um carro do mesmo modelo, do mesmo lote de fabricação. Tem o mesmo aí? Não. Por quê? Porque são o quê? Situações distintas, embora padronizadas. É o tal do individual homogêneo. Que a gente tem tanta dificuldade para entender, porque foge da vida e vai para a doutrina, muitas vezes. Então tem que ser o mesmo mesmo. Quando é o mesmo mesmo, e aí estende naturalmente. No unitário, no que a gente convencionou chamar de litisconsórcio unitário, esse mesmo está presente. Ou se não estiver presente, há um óbice lógico a ser diferente. Por exemplo, numa assembleia condominial,
Aí um condômino pretende invalidar a Assembleia, uma disposição assemblear. Quer dizer, eu estou dizendo que ele tem um direito a invalidar a disposição assemblear. O outro condômino também tem esse direito, mas não é o mesmo direito, são direitos diferentes. Mas o resultado desse direito, ele é convergente. E mais do que convergente, ele não pode ser diferente. Porque se invalidar, invalida para todo mundo. Então, aí não há o mesmo, mas há uma impossibilidade lógica, estritamente lógica, de ser diferente. O que importa aqui na forma do 1005 é o fundamento do recurso ser comum aos litisconsortes. É isso que eu tenho que buscar. Antes de ficar discutindo, no caso principalmente, na vida principalmente. Porque na sala de aula, para enrolar os alunos, a gente até faz isso. Quer dizer, alguns fazem isso. Eu tento não fazer. Mas na vida, antes de ficar discutindo se é litisconsórcio unitário ou simples, é buscar na factualidade, na individualidade do caso, se há o elemento comum, como mesmo para os litisconsortes. Por exemplo, uma sentença condenatória ao pagamento de um valor. Um dos réus condenados alegou o direito de compensar. Esse direito de compensar é comum a ambos? Pode até ser, mas pode não ser. Digamos que não seja. O fundamento recursal será comum? Você não analisou direito à compensação, o meu direito a compensar? Não. Então não é o mesmo aí. Então não serve. Então, se serve, como o 1005 diz, se aproveita. Aproveita em que sentido? O que é aproveitável? Tudo referente ao recurso. Tudo. Todos os efeitos dele. Ou seja, para aquele não recorrente, o estado de litispendência permanece, mesmo que em potência. E em potência, esperando o momento de ser ativado. E um desses momentos de ser ativado é quando a decisão do recurso, que lhe pode ser favorável. Suponhamos, nesse exemplo aí que eu dei, da sentença condenatória de devedores, de codevedores. Se o fundamento for comum, por exemplo, nulidade do título da dívida, aquele réu que não recorreu e que está sendo executado, ele vai poder pegar aquela decisão do recurso que diz que a dívida não existe pela nulidade do título e, portanto, reformou a sentença, apresentar ao juiz da execução e dizer: pare a execução agora contra mim. Por quê? Porque deixou de haver o título. Deixou de haver o título contra mim. Ele está se aproveitando. Então, ativou aquela litispendência para ele. E outro momento de ativar é se a decisão do recurso for contrária. Ora, se eu posso me aproveitar da decisão do recurso, por qual motivo eu não poderei aproveitar da situação gerada pelo não provimento ou até pela não admissibilidade do recurso? Se o recurso me serve, ele tem que me servir como um todo, salvo se a lei dispusesse de modo contrário. Mas o 1005 dispõe de modo contrário? Não. Não dispõe. É possível até pensar numa redução do alcance do 1005, Eve, por convenção processual. Eu não tenho problema nenhum com convenção processual, como não tenho problema nenhum com arbitragem. Eu só acho que esses assuntos precisam ser estudados dentro de um rigor analítico duríssimo, e observando os limites. Mas aqui não tem problema nenhum. Ora, se eu posso convencionar a não recorribilidade, é possível.
e eu acho que até consigo provar isso na minha tese, eu posso convencionar limitações ao recurso. E uma das limitações ao recurso é que diminuiu o alcance aí desse artigo 1005, que na forma como está não tem limitação. Eu me aproveito de toda a situação recursal, inclusive do interesse que nasce da não admissão ou do não provimento do recurso. Então, eu penso que a resposta é por aí. Eu não me lembro direito do texto da decisão do STJ, mas tomando por base o que você disse aqui antes, falta de interesse é a situação mais esdrúxula de todas. Quer dizer, de todos os argumentos que o STJ poderia utilizar, ele se utilizou do mais frágil, ou do melhor assim, ou mais bem colocando, do mais absurdo, que é não interesse. Que ele poderia dizer preclusão. Ocorreu a preclusão para você. Mas a ausência de interesse é o pior de todos. Porque o interesse, por ser sempre concreto, ele é medível quando? Quando do momento, quando do ato, no caso, quando da decisão. Contra aquela decisão, o sujeito tem interesse. Passou a ter todo o interesse, inclusive pelas repercussões outras que uma decisão de tribunal pode gerar, além da individualidade do caso, que é a formação de precedentes e coisas do tipo. Coisas do tipo. E aqui, aquilo que Barbosa Moreira disse a Dinamarca, quando a tese dele e a honestidade intelectual de Dinamarca é o que mais me chamou a atenção, que ele transcreveu, né? Isso está no trabalho publicado, que é aquele Execução Civil. Ele diz assim, o Barbosa Moreira disse assim, eu não posso considerar a adequação como manifestação do interesse de agir por um simples motivo prático. O sujeito ter entrado com o meio errado pode até ser uma manifestação assodada de um interesse. A ânsia foi tal que eu não tive tempo de pensar o correto. Só por isso, a adequação tem que ficar fora do interesse. No fundo, se a gente puder extrair dessa lição de Barbosa Moreira um aspecto geral, é o seguinte, que o interesse tem que ser visto na situação concreta individualizada. E qual é a situação concreta individualizada quando do recurso especial para o STJ? É a decisão que ficou lá atrás? Hein? Não, é a decisão que veio agora. Até porque essa decisão que veio agora pode piorar. Por exemplo, a decisão anterior era de extinção sem resolução do mérito. Esta agora, que eu pretendo levar ao STJ para ser analisada, nunca a gente deve dizer assim, o recurso serve para reanalisar, não vai ser analisada pela primeira vez. Reanalisada é a matéria, se for o caso, a matéria decidida, quando coincide. Agora, pode ser que a situação tenha piorado. Ele tinha havido a extinção do processo sem resolução do mérito, por força do recurso, pelo impulso do recurso, veio aquilo que se convencionou chamar de julgamento da causa madura. O nome é meio... Toda vez que fala madura, me lembra de uma goiaba, de uma coisa assim, entendeu? Não gosto muito desse nome, mas enfim, é um nome que pegou. Veio o julgamento da causa madura e agora não é mais extinção sem resolução do mérito, e se com... Olha aí, antes até o cara podia até dizer assim, ó, se eu fosse averiguar psicologicamente, deixa, foi sem resolução do mérito. O juiz vai sair, a gente entra com a ação, vai cair para um outro. Agora não, minha gente. Agora a decisão que se pretende levar para o STJ é uma decisão que pegou aquela matéria e a julgou. Julgou rejeitando e, no caso, indo de encontro exatamente ao meu interesse. Certo? Eu acho que, em poucas linhas, é mais ou menos por aí que a resolução teria que se dar, analiticamente. Excelente explicação, né, Ivan? Foi muito além do que a gente imaginava. Foi excelente, Roberto. Que aula, viu? Que aula. Eu até vi um julgado do STJ não possibilitando a interposição do recurso especial, era um litisconsorte facultativo,
No caso de Ive, que ela falou, era unitário e a decisão foi a mesma. Como você falou aí, quando vem uma decisão que agrava, seria até mais simples. Mas pela sua explicação, Roberto, pelo menos pelo que eu entendi, está equivocado não admitir esse litisconsórcio, essa interposição do recurso especial por vários motivos. Em todas as hipóteses, mas dos argumentos utilizáveis, vamos assim dizer, o pior de todos, é a ausência de interesse. Então, nesse caso específico, foi preclusão e ausência de interesse. Foram os dois. Quer dizer, é o obter dictum ruim, é o obter dictum. Na primeira pode ter sido usado como um obter dictum, mas a gente só deve usar o obter dictum quando é um obter dictum bom. Um obter dictum que seja pior do que a ratio não deve ser utilizado nunca. Nunca. Inclusive, e principalmente para a doutrina, porque há uma mania nossa de escrever um texto fazendo obter dictums. Como se a linguagem nossa fosse linguagem de advogado. Mas se não der por aqui, vai por aqui. Eu pego trabalhos e vejo isso, eu fico escandalizado, porque isso afronta completamente a ideia de um trabalho científico. No trabalho científico não existe isso de jeitinho, de obter dictum. E se for usar, pelo menos use um bom, não que piore a sua própria fundamentação, que você mesmo, na sua escolha de trabalho, elegeu como principal. Quando se diz que a doutrina prescreve, ela prescreve nesse sentido. Ela prescreve porque ela elege um método, ela elege um fundamento, e ela aplica esse fundamento, dizendo que esse fundamento deve ser aplicado para situações análogas. Perfeito, Roberto. Grande aula. Roberto, enfim, eu concordo com tudo que você falou. Nesse caso prático, cujos detalhes não gostaria de entrar, vários desses fundamentos que você mencionou foram empregados no recurso, ainda que afastados por esses motivos que eu te falei, preclusão e falta de interesse. Um outro ponto que me vem à cabeça também, refletindo sobre esse caso, e eu queria lhe ouvir também, porque, assim, um dos efeitos, né, do recurso é o efeito obstativo da coisa julgada. No caso do litisconsórcio, principalmente no caso do litisconsórcio unitário, enfim, aquele que a solução teria que ser a mesma, ou potencialmente, você não tem esse efeito obstativo da coisa julgada. Então, assim, eu acho que isso seria um argumento a mais para afastar qualquer tipo de preclusão em desfavor daquele litisconsórcio que não apelou. Essa é a posição de Barbosa Moreira. Quando Barbosa Moreira escreveu o livro dele, Litisconsórcio Unitário, em 72, ele leva a questão do litisconsórcio unitário a tal ponto, a tal consequência, que ele diz assim: é por isso que há o aproveitamento no recurso. O aproveitamento seria não por uma escolha normativa, e sim uma imposição da própria unitariedade. Ele está levando a última fronteira, o problema que ele colocou da unitariedade, do litisconsórcio. Eu, particularmente, não vejo por aí. Não vejo por aí. Não é que não possa haver soluções diferentes. É que eu não posso impor ao sujeito a solução diferente. Resultados diferentes, em termos práticos, são plenamente possíveis. É por isso que eu posso renunciar. No litisconsórcio unitário, o litisconsorte pode renunciar. Tem autor, por exemplo, Fred Didier, baseado em Barbosa Moreira, quer dizer, interpretando Barbosa Moreira, levando a tese Barbosa Moreira para uma outra fronteira bem distante, vai dizer que não, mas contraria a própria legislação brasileira. O Código Civil, quando trata das obrigações indivisíveis, ele diz que, por exemplo, uma obrigação indivisível com pluralidade de devedores. Se houver remissão da dívida em relação dos devedores ou renúncia, o credor só pode exigir do devedor remanescente a parte que lhe cabe. Por exemplo, eu contratei 2 empresas para fazer uma casa dessas de campo. Por que é uma obrigação indivisível? Porque não tem sentido
contraria a própria razão de ser o empreiteiro A fazer metade da casa e dizer, ó, tô quite com você, o resto é problema dele. Não. Vocês que se virem. Vocês têm que me entregar a casa pronta. Como é que vocês vão fazer? Não me interessa. E, portanto, eu posso exigir de qualquer um de vocês a casa totalmente pronta. Só que se eu renunciar em favor de um, o outro vai poder dizer, tudo bem, agora que você renunciou em favor dele, eu só sou obrigado a entregar metade. Ou, no mínimo, eu ficarei dono de outros 50%. Porque eu vou construir a casa toda, você fica com 50% e eu com os outros. Isso é previsto no Código Civil. Então, não existe isso. A decisão não, o resultado prático pode ser diferente. E eu desafio qualquer um a me provar o contrário. Provar. Não invocar a autoridade, que é das mais importantes autoridades, porque a gente tem que ter muito cuidado quando diz isso, porque as pessoas vão aí dizer, principalmente papagaios de pirata, que eu estou aqui falando mal do professor Barbosa Moreira. Pelo contrário, o sujeito que critica a autoridade de Platão não vai poder criticar de Barbosa Moreira. Não só simplesmente dizer que é ele, não, tem que demonstrar racionalmente, analiticamente. O que não pode, Eve, é o juiz impor uma decisão diferente. Isso ele não pode. Mas os resultados práticos podem ser. Então, isso é uma questão do sistema. O sistema brasileiro faz com que haja o quê? Essa extensão dos efeitos do recurso. O italiano já trata de um modo diferente. Você tem que recorrer adesivamente. No Brasil, isso é desnecessário. Eu poderia interpor recurso adesivo estrito aqui. Aí faltaria interesse no meio. O meio é desnecessário, porque o fim já vai ser obtido por outro jeito, de outro modo. Então é assim que eu penso. Na verdade, eu não discordo. Para o não recorrente, o estado de litispendência ele está em stand-by. Ele fica esperando um momento de ser ativado. Um dos momentos de ser ativado é se a decisão do recurso for favorável e eu poder utilizar aquilo a meu favor. Outro momento de ser ativado é quando a decisão é desfavorável. E agora eu ter a oportunidade de levar aquela decisão, pelas razões dela, pelos motivos dela, pelos erros dela, ao tribunal competente a julgar aquele recurso. É assim que eu interpreto o artigo 105. Não, na verdade, eu não discordo dessa premissa da qual você parte, não. O ponto só, na verdade, é que eu acho que daria para agregar mais esse fundamento, porque como, na verdade, existe esse aproveitamento do ato do litisconsorte, não se operaria para aquele que não recorreu, o efeito, se operaria, no caso, para aquele que não recorreu, o efeito obstativo da coisa julgada, mesmo ele não tendo interposto o recurso. Porque pensa, se fosse uma ação de Caio e Tício, e Tício perdesse e ele não recorresse, ia operar a coisa julgada. Mas perceba, mas ele tem a coisa julgada é uma consequência. Antes de operar... Sim, mas é essa consequência que me impediria, se tiver coisa julgada... Não, mas o argumento não é nem que tem coisa julgada, porque seria um argumento até mais sutil. O argumento é que há uma preclusão. Perceba, antes de dizerem que há uma coisa julgada, eles dizem que há uma preclusão. Para ter coisa julgada tem que ter preclusão, mas o contrário não. Então eu tenho que desconstruir o argumento da preclusão. Sim. Ao desconstruir o argumento de que há preclusão, está desconstruído o que há coisa julgada. A litispendência, basta dizer assim, a litispendência, porque se há litispendência não há coisa julgada. A litispendência fica por força da incidência do artigo 105 do Código de Processo Civil em stand-by. Em stand-by, sendo ativada no interesse do não recorrente, a partir do resultado do recurso, quer ele seja favorável, quer desfavorável. Sim. Quer ele seja favorável, quer desfavorável. Até porque esse efeito obstativo, ele não existe sempre, porque tem decisões que não transitam em julgado com não recurso. Ele existe para aquelas decisões que com a ausência do recurso transitarão em julgado. Mas existem decisões que não são assim. Por exemplo, as interlocutórias em sentido estrito. Não interlocutória como a gente convencionou chamar, mas interlocutória levando ao pé da letra a palavra. Quer dizer, o que é uma interlocutória levando ao pé da letra? É aquela que é proferida e que fica no aguardo de outra.
Quer dizer, inter, porque ela está entre algo e outro. O outro é a outra decisão que virá, referendando-a ou mudando-a, revogando-a. É o caso, por exemplo, das decisões em antecipação tutela de modo interinal, ou seja, no curso do procedimento. Certo? Certo. Perfeito, Roberto. Enfim, como eu imaginava, não podia ser diferente. Foi uma aula brilhante, o tema é muito instigante, e como você bem falou... muito prático, né? Porque isso acontece, você mesmo pegou um caso. Tanto acontece que seja um caso relevante, porque se não fosse relevante, não teria ido para você, né? Teria ido para outro advogado. Não, e tanto acontece que... A relevância entendo em vários aspectos aí. Eu agradeço a deferência, mas veja, ele acontece tanto, esse tipo de decisão é tão recorrente que quando esse recurso especial ele foi inadmitido num juízo de admissibilidade do tribunal local, foi aplicada a súmula 83, ou seja, é um entendimento recorrente no STJ, no sentido de que se o litisconsorte não apelou, ele não teria interesse, e geralmente são esses dois argumentos, eles vêm associados nas decisões do STJ. E, enfim, teria havido uma preclusão do seu direito de recorrer de uma decisão distinta. E aí eles se usam de um argumento, enfim, frágil, que seria, no caso de manutenção, eles dizem que o efeito substitutivo do acórdão, enfim, da sentença pelo acórdão, como foram mantidas as conclusões, se ele não recorreu da primeira, ele não teria, enfim, mais interesse de recorrer da segunda. Mas esse é um argumento que você muito bem já desconstruiu. O que eu acho, do fundo, é o seguinte: eu acho que o argumento que a gente usa, em geral, da jurisprudência defensiva, ele é sociologicamente simplista demais. Existem 1001 razões pelas quais se deixa de dar seguimento a recursos e coisas do tipo. A jurisprudência defensiva é um deles, talvez um dos mais relevantes. Sem entrar aqui nos alopoéticos, enfim, não seria o caso, mas eu creio que um desses argumentos é a pré-compreensão das pessoas, dos ministros, dos assessores, porque não pense que é diferente. Eles estão fazendo isso baseados em alguma coisa, em algum tipo de doutrina que chegou lá de um modo mais ou menos correto e impregnou. E muitas vezes eu nem sei mais o que estou aplicando. Aquilo ali está tão consolidado, tão enraizado, que as fontes tornam-se desnecessárias ou são simplesmente esquecidas. Viram uma verdade matemática. Algo auto-evidente. E como é que se muda isso? É difícil mudar. Mas isso começa a mudar a partir do momento em que a doutrina começa a bater. E aí, veja só. E para o jovem que está começando, acima de tudo, é importante que o jovem faça isso, não porque necessariamente será o jovem que vai mudar a jurisprudência do STJ. A importância dos jovens autores, só se for uma pessoa realmente reluzente, que vez por outra acontece. Por exemplo, quando Cabral lançou aquele texto dele em 2003 sobre amicus curiae, todo mundo, quer dizer, as pessoas espertas abriram o olho. Isso é uma coisa diferenciada. Esse rapaz aí não ele veio para ficar. Mas quem não é tão reluzente, ou ainda não é, e eu falo com conhecimento de causa, deve se inscrever, dando as reais razões, não porque você vai conduzir, mas porque é possível que alguns dos grandes atores do direito processual e do direito como um todo encampe a ideia e justiça seja feita. Esses autores costumam fazer isso. Eu dou aqui o testemunho do professor Fred Dias Júnior. Ele encampa essas ideias e aí sim ele vai ter muito mais condições, a autoridade dele vai ter muito mais condições de mudar esse posicionamento. Então, é um conselho que eu dou muito mais para os jovens.
O conselho que eu dou aos jovens é escrevam pouco. Reflitam muito, muito antes de escrever. Reflitam muito mais do que alguém com experiência. E só escrevam coisas que realmente tenham relevância nesse sentido. Para ficar repetindo, quer a jurisprudência, quer a doutrina, não adianta. Isso, para mim, não serve. Eu não me dou nem mais o trabalho de ler. Me desculpe. A gente começa, a partir de uma determinada idade, a ficar um pouco mais seletiva. Certo? A gente tem, o jovem ele tem a ânsia de querer escrever muito. Até porque o sistema meio que obriga. Até às vezes porque a pessoa quer aparecer mesmo. Mas isso é horrível. Tentem ir no ponto. Tentem ser certeiros. Tentem fazer isso. Olha, um tema bom para se escrever. Eu não tenho paciência para escrever sobre isso. Não um texto acadêmico para ser publicado nessas revistas especializadas. Vai me dar muito trabalho. Mas é um tema aí para se escrever. E aí você vai poder mudar uma realidade. Não você propriamente. A chance de você propriamente mudar é muito pequena. Mas a chance de ser encampado, digamos assim, pela alta doutrina e a autoridade dela conseguir mudar é considerável. Certo? Perfeito, Roberto. Essa foi a segunda grande lição do vídeo de hoje, né? A primeira foi a resposta para o meu problema e a segunda foi essa consideração final, também dotada de muita sabedoria. Roberto, eu queria te agradecer imensamente. Foi um grande prazer, uma grande honra para nós ter você aqui no nosso Quartas. Fica já o convite para as próximas. Quando a gente tiver outro problema cabeludo, a gente vai te chamar com certeza. Todos os lados, né, Ive? O problema não deixou nem um respiro. Eu que agradeço profundamente a vocês duas. Vocês sabem que são, antes de tudo, pessoas muito queridas para mim. Roberto, eu já falei aqui, está lá comigo na direção da BD Pro, está coordenando comigo um projeto aí muito significativo, que logo, logo a gente vai lançar, em termos de doutrina processual. Dulce não foi propriamente minha aluna, mas ela foi minha professora auxiliar, vamos assim dizer, quando estava cursando mestrado na Universidade Católica de Pernambuco, e deu aulas assim extremamente profundas e com muito didatismo. E eu acho que foi, não por minha causa, mas aquele ambiente ali do mestrado que despertou em você, né, Dulce? Esse aspecto Roberto, comunicacional que você hoje tão bem desenvolve. E eu quero fazer um registro. Assim, pelas redes. Aquela aula que eu ministrei lá com você foi assim, foi muito... Seu reconhecimento foi muito importante para mim, Roberto, porque você é uma referência para mim, viu? Eu que agradeço. E aí, enfim, para mim é uma honra muito grande participar deste programa de vocês, que, como vocês já disseram, já vai para a sua 40ª edição. Ninguém faz 40 programas de graça, porque tem conteúdo. As pessoas que vocês trazem aqui, os problemas que vocês trazem, que colocam, são relevantes, vão ajudar pessoas. Vai ter alguém que vai se valer, de algum modo, até para criticar do que foi dito aqui hoje por mim e por vocês. Podem ter certeza disso. E a nossa proposta eu acho que esses vídeos eles têm que ser pensados para além do imediatismo. Isso. O imediatismo é aquela audiência do ato, né? E às vezes não é como a gente espera. Mas a importância desse vídeo é que isso vai ficar gravado. Isso. Ad perpetuum rei memoriam. Isso deixou de ser uma conversa entre nós, que poderia ser, só entre nós, ia meio que se perder, ia ficar só na nossa memória e olhar lá, e passou a ser algo documentado e publicizado para esta geração e as futuras. Perfeito. E pode ser que daqui a 5 anos alguém vai ver esse vídeo aqui, acessando a internet, procurando sobre o tema, e vai achar a solução para um problema seu. Perfeito. A gente tem que sair um pouco do imediatismo, que é muito próprio das redes sociais. É verdade. A nossa proposta é essa mesmo, né, Ive? É uma fala, uma abordagem responsável. Então, a gente esse seu vídeo aqui é uma verdadeira aula e fica aqui gravado. A nossa ideia é provocar mesmo e despertar uma consciência crítica. A gente já tratou de temas aqui bem delicados, normalmente com a visão crítica muito forte, e acho que também de uma forma bem dialética, né, Dulce? A ideia, eu e Dulce temos o dom de concordar pouquíssimas vezes, e eu acho que quem ganha, no final das contas, é quem vai nos assistir em algum momento, porque vai conseguir ter
um pouco de cada visão do que é possível se defender, enfim. O nosso ambiente jurídico, ele é multipolarizado, então, assim, cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha, e no final das contas, a ideia é estar sempre criticando, despertando interesse nas pessoas que nos assistem, e como você falou, né, registrar, assim, na verdade, sem muita pressa de sermos ouvidas e vistas com imediatismo, mas que isso fique gravado. Por isso que eu penso muito antes de falar alguma coisa aqui, pelo menos até agora ainda não mudei de ideia, nada do que ficou gravado, sem prejuízo também de que, se isso acontecer, eu fazer o devido registro, mas a ideia é trazer convidados, assim, capacitados e brilhantes, e eu também, assim como o Dulce, queria registrar a imensa admiração que eu tenho por você. Muito obrigado. Eu costumo usar as redes sociais para isso. Eu fico testando ideias minhas. É uma forma de eu começar a desenvolvê-las, de não perder a ideia, porque às vezes foge da memória, enfim, e de provocar as pessoas. E de, ao provocar as pessoas, nesse jogo dialético, até vir uma solução de que eu não estava conseguindo encontrar. Então, eu costumo usar para isso. Exatamente. É muito fácil, não, você fica publicando em redes sociais. Não é publicar, isso não são publicações. Isso são ideias em desenvolvimento. A publicação, ela se faz com uma ideia está acabada. Quer dizer, está concretizada. Aqui eu estou em desenvolvimento. A gente tem uma tendência muito pouca de divulgar, não é publicar, divulgar o andamento de nossas ideias, de nossos projetos. Quando isso, por exemplo, na pós-graduação em estricto senso, faz parte do jogo. Você não faz um cronograma de atividades e dentro desse cronograma é o desenvolvimento. Eu por exemplo, defendo a publicação do trabalho final de modo parcial e que a nota vai sendo progressiva, quer dizer, a tendência de aprovação ou não. Você vai cumprindo etapas assim. E essa fala aqui sua, Roberto, fica gravada e é muito importante. Eu trabalhei na admissibilidade por 3 anos, quero muito voltar a trabalhar na admissibilidade, e eu garanto a você que a maioria dos colegas inclusive eu teria um pensamento muito mais simples em relação a isso aí. Então, a tua fala faz refletir. Eu não sei até que ponto eu consigo expandir essa ideia aqui, porque às vezes as pessoas, como você falou, elas já estão muito enraizadas naquele pensamento. Não, é difícil, é muito difícil. Mas a ideia da gente é inquietar, é deixar aqui, e a gente tenta compartilhar esses vídeos, né, Ive, com várias pessoas que trabalham também na admissibilidade de recursos excepcionais, e assim, fica a ideia. E o seu raciocínio foi tão bem desenvolvido que a pessoa ouvindo isso aqui, ela vai ficar com a pulga atrás da orelha, ela vai rever um pouco aquela ideia inicial que ela tinha, que é o que acontece comigo aqui. É porque os constrangimentos na ciência do direito são muito menores do que em outros ramos. Pela a própria aparência retórica do direito. Mas, por detrás dessa aparência retórica do direito, que é própria dele, existe um aspecto analítico que não pode ser posto de lado. Por isso, analítico, é apodítico, ou seja, indestrutível. Existem coisas que a gente não pode errar. Se errarmos, vamos ser como um físico, um trabalho de física, em que se erra o cálculo. Um trabalho de física onde há um erro de cálculo, ele não é aceito. Não é aceito. Por quê? Porque não tem a cientificidade necessária. Isso, às vezes, acontece com o trabalho acadêmico em direito. Às vezes, há esses erros analíticos e que são identificados, mas a pessoa, muitas vezes, por desconhecer uma própria estrutura lógica mínima, não se sente sequer constrangida de mudar aquilo. Eu mesmo vivo mudando. Na tese agora, tem um trecho dela que eu botando assim, uma prestação de contas intelectual. Um ponto lá que, no mestrado, 12 anos antes, eu disse uma coisa, estou dizendo, tem uma prestação de contas intelectual que eu tenho que fazer aqui agora. O que eu falei lá está errado. Embora tenham passado 12 anos, ninguém nunca tenha me apontado o erro. Quem apontou fui eu mesmo. Agora eu estou descobrindo o erro que cometi, um erro grave, erro analítico, não é erro de escolha, é erro lógico. E, portanto, não pode ser deixado de lado.
É isso aí, Roberto. Mais uma vez. Perfeito, Roberto. Tá bom? Então, eu fico à disposição de vocês, certo? Foi uma Quando honra lhe precisarem. receber. E agradecemos as pessoas que nos... Não deixem de se inscrever no canal, né, Ive? E a gente continua aqui firme e forte. Muito obrigada, Roberto. Tá bom. Obrigada, Roberto. Agradeço também a todos que estão nos acompanhando. Até o próximo Quartas. Tchau, tchau. Até mais, gente.